Você achou que era amor, que ela estava só confusa, que precisava de tempo, de espaço, de mais carinho. Mas a verdade é bem mais dura. Ela nunca te quis. Ela só gostava do controle. Gostava de saber que você estava ali, sempre disponível, sempre esperando, sempre tentando. Não era você que ela queria. Era o poder que ela sentia ao te ver se esforçando por nada. Ela gostava de te ver preso, mas nunca se entregava. Jogava com a tua expectativa, com a tua ansiedade, com a tua carência. E quanto mais você cedia, mais ela perdia o respeito. E agora você está aí, tentando entender o que fez de errado, sem perceber que entrou num jogo onde ela nunca quis perder o controle e você nunca teve chance de ganhar. Chegou a hora de enxergar com clareza, porque o que parece amor, às vezes é só manipulação disfarçada. Primeira, ela sumia, só para ver se você corria atrás. Não era distração, não era correria, não era espaço, era cálculo. Toda vez que ela sumia, ignorava, demorava para responder ou parecia distante. Ela não estava ocupada, ela estava testando. O teste era simples. Até onde ele vai por mim mesmo sem receber nada em troca? Esse tipo de mulher usa o silêncio como isca. Ela sabe que você vai sentir falta, vai se questionar, vai tentar recuperar o ritmo. E quando você envia aquela mensagem carinhosa, liga, se explica, insiste, ela sorri por dentro. Porque não precisa fazer esforço nenhum para te manter. Basta desaparecer. Você achou que ela era ocupada, que precisava de tempo, que estava confusa. Mas o que ela queria era ver se o controle ainda era dela. E era. Porque você correu atrás. Você deu energia. Você quis resolver. E quanto mais você fazia isso, mais ela recuava. Porque o jogo dela é esse, estar sempre em cima e você sempre correndo atrás. A ausência dela te colocava em alerta, e ela adorava isso, porque quem controla a ansiedade do outro tem o poder. E se ela percebe que consegue te deixar inquieto com um simples sumiço, ela vai repetir o padrão, não porque ela quer você, mas porque ela gosta da sensação de te ter preso na mão, mesmo sem se entregar. Essa tática confunde. Você acha que tem algo especial ali, acha que ela sente, mas não sabe como mostrar. Mas a verdade é mais simples. Quem quer, não some. Quem sente, se aproxima. Quem respeita, se comunica. Se ela some, é porque sabe que você vai correr. E enquanto você corre, ela anda, sem pressa, porque já entendeu que você sempre volta, sempre tenta, sempre insiste. E quando isso vira padrão, você deixa de ser homem com valor e vira só mais uma garantia emocional, um brinquedo emocional que ela usa quando sente vontade de ter alguém orbitando em torno dela. 2. Ela te dava migalhas e você achava que era afeto. Um emoji no meio do silêncio. Uma resposta fria depois de dias sumida. Um elogio solto entre várias críticas. E você? Sorria, se iludia, pensava, agora vai, agora ela está voltando a se importar. Não, ela só estava jogando mais uma isca. Mulher que nunca te quis de verdade sabe exatamente quanto oferecer para te manter esperando. Não demais, para não se comprometer. Mas também não de menos, para não te perder. Ela domina a arte das migalhas. Dá só o suficiente para você continuar acreditando que existe algo ali, mesmo quando tudo nela mostra o contrário. E o pior, você começa a se contentar com isso, a ver carinho onde só existe controle emocional, a achar que aquele bom dia já é prova de interesse, que aquele tenho saudade, depois de semanas te ignorando, é sinal de que ela ainda sente algo. Mas não é afeto, é manipulação, é cálculo, é ego puro. Ela te entrega migalhas porque sabe que você vai transformar aquilo em banquete emocional, porque ela já percebeu o quanto você está carente, o quanto está disposto a se alimentar de qualquer resíduo de atenção que ela jogar. Enquanto você romantiza os poucos gestos, ela relaxa, porque ela sabe que não precisa fazer mais do que isso. Você já se prende sozinho, já se acomoda com menos. E quem aceita pouco de uma mulher que não quer dar mais, está dizendo: eu não preciso ser valorizado, me contento com o que sobrar. Ela não te dava carinho. Ela só te alimentava o suficiente para você não sair do controle dela. Um tipo de afeto frio, seco, desconectado. E mesmo assim, você tratava aquilo como sinal de que ainda existia chance.
O dia que você parar de aceitar migalhas, ela vai se assustar, porque o controle dela vai ruir. E aí, pela primeira vez, ela vai ter que encarar o espelho. Você nunca foi dela. Ela só estava te segurando com migalhas que você confundiu com amor. Terceira. Ela era fria, mas cobrava sua atenção o tempo todo. Ela mal te dava carinho, não demonstrava interesse real, tratava tudo com frieza. Mas bastava você se afastar um pouco, e ela surtava, se fazia de vítima. Queria saber o que estava acontecendo. Te acusava de estar estranho, distante, mudado. Ela não te queria perto com intensidade, mas também não te deixava longe com liberdade. O que ela realmente queria era manter você preso, na palma da mão, sob controle emocional, disponível, sempre. Porque a atenção dela era medida. Ela te dava pouco, mas exigia muito. Quando você era frio, ela cobrava calor. Quando você ficava quieto, ela queria conversa. Quando você tentava seguir sua vida, ela reaparecia. E tudo isso sem mudar o próprio comportamento. Continuava distante, indiferente, emocionalmente inacessível. Mas sua presença precisava estar garantida. Esse tipo de mulher não busca conexão, ela busca domínio emocional. Quer controlar como você se sente, como reage, como se comporta. E quando você começa a se ajustar demais, tentando preencher os vazios que ela deixa de propósito, você começa a perder a própria identidade. Ela sabia que bastava uma cobrança para te puxar de volta. Sabia que bastava uma frase do tipo, você mudou, para te fazer correr atrás de novo. E enquanto você tentava equilibrar a balança, ela se mantinha no topo, fria e inatingível. Como se você sempre estivesse devendo alguma coisa. O jogo era esse. Ela te dava pouco e cobrava muito. E você aceitava, por medo de perder, por carência, por ainda acreditar que ela só estava protegida. Mas não era proteção. Era manipulação emocional. Mulher que sente de verdade não joga. Ela conversa. Ela se aproxima. Ela busca equilíbrio. Agora, se ela só cobra sua atenção, mas nunca te entrega presença, carinho ou verdade, ela não quer você. Ela quer o controle. E quando você decide parar de se explicar para quem não entrega nada, o jogo dela acaba. E é aí que você começa a retomar seu valor. Quarta, ela te tratava como reserva emocional. Você era sempre o plano B, mesmo achando que era o principal. Ela te procurava quando as outras opções falhavam, quando estava sozinha, entediada, insegura, quando o outro cara sumia, quando as coisas não saíam como ela queria. Aí sim, você virava importante, por umas horas. Ela não te dava prioridade, mas esperava que você estivesse sempre por perto, sempre disposto, sempre carinhoso. E o pior, quando você começava a se afastar, ela corria atrás. Não porque sentia falta real, mas porque não suportava a ideia de te perder. Antes de encontrar alguém melhor, ela te tratava como uma base emocional, um suporte, alguém que sempre estaria ali para levantar a autoestima dela, para ouvir, apoiar, validar, mas nunca para viver uma conexão completa, nunca para construir algo real. Você era uma muleta emocional. Ela sabia que você gostava dela, então usava isso a favor dela, não de vocês. Esse tipo de mulher é perigosa, porque ela não mente diretamente. Ela ilude com gestos sutis, te dá esperanças, te faz acreditar que está quase acontecendo algo, mas nunca acontece. Ela te puxa com palavras e te afasta com atitudes. Um ciclo vicioso de expectativa e frustração que te prende emocionalmente. Enquanto isso, ela segue livre. Conhece outros, vive outras histórias, se diverte. E você ali esperando sua vez. Achando que se for mais paciente, mais compreensivo, mais presente, ela vai te escolher. Mas ela nunca te escolheu. Só te usou para preencher o vazio entre um relacionamento e outro. Homem que não entende isso se destrói por dentro, porque acha que está fazendo tudo certo, mas o erro está justamente em aceitar ser meio importante para alguém que você trata como prioridade. Isso é desequilíbrio, é desvalorização. Você não é segundo plano, você não é apoio emocional gratuito, você é homem, e homem que se valoriza não aceita ser escada para ninguém subir. Quando você se retira desse jogo, ela perde o que mais gostava, o controle total do seu coração, sem precisar entregar a dela.
Quinta, ela só aparecia quando te via feliz sem ela. Quando você estava disponível, carente, mandando mensagem, ela sumia, te ignorava, respondia quando queria. Mas bastava você sumir. Bastava você começar a sorrir, a postar algo feliz, a seguir a vida, e lá estava ela, de volta, como se nada tivesse acontecido. Isso não é coincidência, é padrão. Ela não sentia sua falta, sentia a falta do poder que tinha sobre você. E quando te via bem sem ela, sentia que estava perdendo o controle. A presença dela nunca foi sobre reciprocidade. Era sobre dominação emocional. Ela sabia que bastava uma reaparição, uma mensagem carinhosa, "e aí?", sumido. E você derretia. Respondia na hora, voltava para o ciclo, reabria portas que já deviam estar trancadas. E ela sorria, satisfeita, porque não precisava fazer esforço, só aparecer no momento certo, no momento em que você começava a se libertar. Isso mostra o quanto ela não queria você feliz de verdade. Queria você preso, parado, orbitando em torno dela. Queria saber que você estava ali, mesmo quando ela não te dava nada. E cada vez que você abria espaço de novo, ela entendia. Ele ainda é meu, mesmo sem ser. Esse comportamento é silenciosamente destrutivo, porque mexe com o seu emocional de forma profunda. Você começa a achar que está sendo valorizado, quando, na verdade, está sendo puxado de volta para um ciclo de controle. Um ciclo onde seu bem-estar incomoda, onde sua evolução ameaça, onde sua alegria vira gatilho para ela aparecer, só para não te perder. E tem mais. Quando ela te vê bem sem ela, é a prova de que você não precisa dela. E isso, para uma mulher que só quer controle, é insuportável. Por isso, ela reaparece, para te puxar de volta, para te fazer duvidar da própria liberdade, para te prender de novo, com um sorriso disfarçado de saudade. Se ela só volta quando você está bem, ela não sente falta de você, sente falta do controle. 6. Ela não queria você, mas também não deixava ninguém querer. Você começava a se afastar, a seguir sua vida, talvez até conhecer alguém novo, e ela surgia. De repente, ficava mais carinhosa, mais atenta. Dizia que sentia falta, que pensou em você, que talvez tivesse deixado passar algo especial. Mas, na prática, nada mudava. Ela não te assumia, não se entregava, não se comprometia, mas também não deixava você se libertar. Era como se você fosse propriedade emocional dela, um exclusivo não oficial. E toda vez que outra pessoa se aproximava de você, ela aparecia, só para garantir que você continuasse preso. Não é amor, é ego. Ela não suportava a ideia de ver você sendo feliz com outra. Não porque queria te ver feliz com ela, mas porque perdia o domínio, o controle emocional, a certeza de que você estaria sempre ali, esperando, disponível. E é isso que alimentava o jogo dela. Saber que, mesmo sem dar nada, você ainda era dela. Esse tipo de comportamento é sutil, mas profundo. Ela não te bloqueia, não some de vez, não briga para valer, mas também não te libera. Fica rondando, fica presente nas redes, mandando indiretas, comentando coisas bobas, só o suficiente para bagunçar a sua mente, para você duvidar da nova história que está tentando construir. E o pior? Você começa a sabotar conexões reais por causa de uma pessoa que nunca te ofereceu nada de verdade. Começa a se sentir preso por alguém que nunca te deu liberdade emocional, nem compromisso. Mulher que faz isso não quer você. Quer impedir que outra te queira. Quer manter o controle. E enquanto você não cortar esse ciclo de uma vez por todas, vai continuar sendo refém emocional. Sempre na linha de espera de alguém que nunca vai te escolher, mas também nunca vai deixar que outra escolha. 7. Ela usava ciúmes para te manter preso. Não era amor. Não era sentimento verdadeiro. Era tática. Toda vez que você mostrava sinais de se soltar, de se abrir para outras pessoas, de viver sua vida, ela ativava o ciúme. Comentava sobre outras mulheres, dizia que se sentia estranha com sua distância, fazia cara de ofendida. Tudo isso para te confundir. Ela não queria você de verdade, mas também não suportava a ideia de te ver com alguém que te valorizasse.
Então usava o ciúme como corda. Cada reação sua, cada explicação, cada justificativa, cada promessa de que não tem ninguém, alimentava o ego dela e reforçava o controle emocional. Esse ciúme não vinha acompanhado de mudança. Ela não se aproximava de verdade. Não te tratava melhor. Só fazia barulho para te manter emocionalmente ocupado com ela. Enquanto isso, vivia a própria vida, com a liberdade que você não tinha. Porque, ao contrário de você, ela nunca se prendeu. É um jogo silencioso, mas destrutivo. Ela criava insegurança em você com olhares, frases soltas, indiretas, te fazia sentir culpa por se afastar, te colocava na defensiva e, no final, você pedia desculpas por buscar sua própria liberdade, por querer ser valorizado. O mais cruel disso tudo, ela não demonstrava ciúme para te reconquistar, demonstrava para te prender, para que você sempre ficasse pensando: será que ela sente algo por mim? E assim, se mantivesse conectado, mesmo sem clareza, mesmo sem reciprocidade. E se você cede toda vez que ela demonstra ciúme, você ensina a ela que esse é o botão certo, e ela vai apertar sempre que quiser sua atenção de volta, mesmo sem intenção nenhuma de ficar, só para manter o jogo rodando. Ciúme real vem com atitude, vem com vontade de cuidar, de mudar, de se aproximar. O que ela tinha era controle emocional disfarçado de sentimento. E enquanto você não enxergar isso, vai continuar respondendo a comandos disfarçados de preocupação. 8º. Ela te manipulava com promessas vazias. Toda vez que você ameaçava sair, ela falava em futuro. Jogava frases como: a gente ainda vai se acertar, não é o momento certo, um dia a gente vai entender melhor o que sente. Mas esse um dia nunca chegava. E não ia chegar. Ela usava palavras como plano de contenção emocional. Não para te incluir no futuro, mas para te manter preso no presente. Prometia só o suficiente para você não ir embora, mas nunca entregava nada. Só adiava. Sempre criava uma ilusão de quase. Quase foi, quase deu certo, quase mudou. E você, preso na esperança, seguia esperando. Dava mais tempo, tinha mais paciência. Se agarrava às frases soltas como se fossem sinais reais, mas ela sabia que eram vazias, sabia que estava alimentando expectativa, e fazia isso de forma consciente, com frieza, porque cada vez que você acreditava, o controle dela aumentava. Ela usava o medo da perda contra você. Sabia que você não queria desistir, que ainda tinha sentimento. Então manipulava sua emoção com palavras bonitas e vagas, sem compromisso. Porque quem realmente quer, faz. Toma atitude, dá passos concretos. Já ela só falava. Esse tipo de mulher não te deixa ir embora por amor. Ela te segura pela mente, pelas promessas que nunca pretende cumprir, pela ideia de um talvez, que você mesmo construiu em cima de frases soltas. Enquanto isso, ela vive livre, e você vive esperando. Homem que não reconhece esse jogo vira refém emocional. Vive em pausa, não se entrega para ninguém, não segue sua vida, porque está preso num ciclo de promessas que nunca saem do papel. Palavras não valem nada sem atitude, e toda promessa sem entrega é só manipulação disfarçada. O dia que você parar de ouvir o que ela diz e começar a observar o que ela faz, tudo muda. 9. Ela fingia vulnerabilidade para justificar a frieza. Ela dizia que era traumatizada, que já tinha se machucado demais, que precisava ir com calma, que era difícil para ela se abrir. E você, na sua empatia, aceitava tudo, justificava cada ausência, cada silêncio, cada rejeição emocional com essa narrativa. Mas olha bem, ela usava essa história para se proteger de qualquer responsabilidade afetiva. Se escondia atrás da vulnerabilidade, mas nunca mostrava esforço real para mudar. Não tentava se aproximar de verdade. Não se comunicava com clareza. Não se mostrava presente. Só repetia a mesma desculpa, esperando que você entendesse e continuasse insistindo. E aqui vai a crítica. Vocês aceitam muito pouco quando gostam demais. Confundem empatia com submissão. Têm medo de cobrar reciprocidade e acabam virando terapeutas emocionais de mulheres que nunca quiseram ser curadas. E o pior? Enquanto você cuida das feridas dela, ela continua te ferindo com frieza, indiferença e egoísmo. Homem precisa parar de cair nesse jogo.
porque mulher ferida de verdade mostra esforço, mostra tentativa. Pode até ter medo, mas não afasta quem está tentando se aproximar com verdade. Agora, mulher que só repete o discurso do trauma para justificar um comportamento tóxico, está usando a dor como escudo, como proteção para não se comprometer. E sabe por quê? Porque ela percebeu que você compra isso, que você sente culpa ao se afastar, que você aguenta tudo para não machucar alguém que já sofreu. Mas a pergunta é, e você? Vai continuar se machucando por alguém que se esconde do amor? Hora de acordar. Hora de entender que vulnerabilidade real não é desculpa para ser ausente, fria ou manipuladora. E que quem quer se relacionar de verdade se movimenta. Não se esconde atrás de discurso emocional. Não caia mais nesse papel de salvador. Você não está aqui para curar ninguém que não quer ser curada. Está aqui para viver algo recíproco. E se ela não consegue sair da própria bolha, você não é o problema. Mas vai ser se continuar se colocando no fundo por alguém que nunca teve coragem de subir. 10. Ela te moldava para ser o homem que ela podia controlar. Ela não queria conhecer quem você realmente era. Queria moldar você, ajeitar seu jeito, mudar suas opiniões, controlar suas reações, adaptar seu comportamento, tudo do jeitinho que fosse mais confortável para ela. Não era amor, era manipulação silenciosa. Ela criticava tudo o que em você mostrava força, opinião própria, limites. Dizia que você era difícil, duro demais, insensível, sempre que você se posicionava. Mas quando você cedia, era maduro. Quando dizia sim para tudo, era homem de verdade. Ela te elogiava quando você obedecia e punia com frieza quando você discordava. Com o tempo, você já não sabia mais quem era. Começava a pensar 2 vezes antes de falar. Se vestia como ela queria. Evitava situações para não gerar conflito. Pisava em ovos. E o pior, achava que isso era normal. Achava que esse era o preço para manter alguém ao lado. Não era relacionamento, era controle. Ela não amava sua essência. Ela queria um reflexo moldável. Um homem que se adaptasse aos desejos dela, mas sem pedir o mesmo em troca. Você virou um projeto. E quanto mais se adaptava, menos você era respeitado. Mulher que ama de verdade, valoriza a essência. Pode sugerir mudanças? Pode. Mas jamais forçar você a deixar de ser quem é. Agora, quando tudo que ela faz é cortar sua identidade aos poucos, isso não é conexão. É um relacionamento unilateral, onde só ela pode ser autêntica. E sabe o que mais dói? É que mesmo depois de todo esse esforço, de toda essa adaptação, ela ainda vai dizer que você não é o suficiente. Porque o problema nunca foi você. Era o fato de que ela nunca te quis como você é. Só te quis do jeito que ela pudesse controlar. Se você tem que se anular para ser aceito, então não está sendo amado. Está sendo usado. Ela nunca quis você. Quis o efeito que você causava ao se entregar demais. Quis o controle, o poder, o ego alimentado. Você estava ali oferecendo amor e ela estava ali se certificando de que você não fosse embora, sem nunca se aproximar de verdade. E agora chegou o momento que muda tudo. Você vai continuar sendo o homem fácil de manipular? Ou vai finalmente sair do ciclo? Porque o controle só existe enquanto você permite. Quando você silencia, some, se posiciona e começa a viver para você. O jogo dela acaba. Me conta aqui nos comentários, quantas vezes você já viveu isso? Quantas vezes você confundiu controle com afeto? Fala comigo, compartilha. Eu vou ler um por um e te responder. Vamos criar um espaço para falar sobre isso sem máscara, sem orgulho, sem filtro. E o mais importante, curte esse vídeo agora, compartilha com aquele amigo que precisa acordar e se inscreve no canal agora. Esse conteúdo é só o começo. A próxima conversa vai expor ainda mais o que ninguém tem coragem de dizer. Porque no próximo vídeo eu vou te mostrar. Você se apaixonou pela ilusão, não por ela. Sim, é mais profundo do que parece. E você vai sair desse ciclo de vez.